Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo de análise de Commander 2020. Uma coleção que vai ser lançada aí junto de Ikoria. Bom, antes de mais nada, a gente vai dar uma lidazinha aqui no nosso comandante, que é Jeskai. E tem uma temática de ciclar, cartas de ciclar. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar seu like. Deixa aqui nos comentários qual deck você gostou mais, qual mecânica você gostou mais. E, além disso, deixe também nos comentários as cartas que você acha que eu deveria adicionar, as cartas que você acha que eu não deveria tirar. Tá? Eu vou analisar rapidamente o deck, mostrar um pouquinho algumas informações básicas do deck. E, do meio para o final, eu vou sugerir mudanças para a gente estar fazendo aí nos decks. São 10 cartas que eu vou tirar e 10 cartas que eu vou colocar. Então, nosso terceiro comandante é a Gavi Nest Warden, que ela é 5 manas, 2/5. Você pode pagar 0 para pagar o custo de ciclar, né, da sua primeira carta que você cicla em cada turno. Então, lembre que você pode fazer isso no turno dos oponentes. Então você pode pagar 0 em até 4 turnos, se você estiver jogando você e mais 3, o que é bem interessante. Ela basicamente vai gerar, em média, 8 manas aí, essa habilidade, né? Em cada rodada na mesa. E a segunda habilidade dela é quando você comprar sua segunda carta, cada turno você cria uma ficha 2/2 de dinossauro, vermelha e branca. Isso é muito legal, porque a primeira carta você cicla de graça, você já comprou uma. Lembrando que no seu turno, a primeira que você ciclar já é a segunda carta que você está comprando, porque você vai comprar a do seu próprio turno. Então isso é muito legal. E aí você basicamente só precisa de mais 6 manas, em média, né? Porque a habilidade em média de ciclar são 2. Para você colocar 4 fichas 2/2 em uma rodada na mesa. Então, bem legal. Só para lembrar, a mecânica de ciclar, você paga o custo de ciclar, você descarta a carta e compra uma carta. Então, ela é muito versátil. Se você não estiver precisando daquela carta específica, você descarta e você tenta arranjar uma carta que seja melhor para você naquela hora. Tá? Então, essa mecânica é muito boa. E às vezes a carta faz algum efeito quando você cicla também, tá? Então, beleza. Bom, eu separei aqui. A gente tem 9 cartas de ramp, que é uma quantidade legal. No geral, eu colocaria uma a mais. Nesse deck eu acho que está perfeito. Ciclar é uma mecânica que, como o deck é baseado em ciclar, né, você vai comprar muito, então você vai encontrar seus terrenos. Por isso eu acho 9 uma quantidade bem legal. Sendo que desses 9, se eu não me engano, 3 são os cinetes. E já que você não tem verde, né? Eu gosto de verde buscar terreno, mas já que você não tem verde, você recorre a artefatos e os cinetes são uma das melhores opções. Então, bem legal, ponto positivo para o Wizards. A gente veio com 6 removals nesse deck, que eu achei pouco. Pouco entre aspas. A quantidade 6 é uma quantidade legal. Só que desses 6, um é para você lutar, criatura. Outra para causar 2 de dano. Ou são 2 para causar 2 de dano, se eu não me engano. E uma que é uma nula. São 2 que causam 2 de dano, eu acho. Então, das 6 você tem uma que luta. 2 que causam pouquíssimo dano. Que basicamente não vai conseguir matar nenhuma criatura. Se bem que você consegue ciclar 2 por turno, né? Talvez você até consiga matar uma criaturinha ou outra maior. Mas você vai precisar de muito recurso para isso. Você vai precisar ciclar 3 cartas, né? Então, não sei. Tem que analisar o deck jogando. E uma nula tudo bem, mas depois que a carta já entrou em campo, você não tem como remover com a nula. Então, tudo bem, mas eu acho que a gente precisa olhar mais como funciona o deck na prática. Só que de forma geral, esses números não me agradam tanto, tá? 2 de dano é muito pouco.
Lutar é muito condicional, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso na frente, olhando a carta. A gente tem 4 destroem áreas, quantidade ótima. Duas cartas que destroem artefato ou encantamento, que é bem pouco, e por isso eu coloquei uma carta a mais. Sendo que dessas duas, uma é o anula que eu tinha falado, tá? Então, é bem pouco, na minha opinião. Eu coloquei... pensando bem, eu coloquei uma carta que destrói artefato e encantamento e outra que destrói artefato, se eu não me engano é isso, tá bom? Bom, acho que é isso. E fora isso, temos 39 terrenos. Uma observação que a gente precisa fazer é que nesse deck especificamente a gente tem 15 decks que entram virados, que para mim é uma quantidade muito alta. É compreensível porque todos os terrenos que tem Ciclar foram colocados no deck, que se eu não me engano são 11, mas ainda assim, e esses 11 entram virados, né? Mas ainda assim é uma quantidade muito grande. E 39 terrenos eu acho uma quantidade muito alta para um deck que é de ciclar. Então você vai comprar muita carta por custo 2 apenas de mana. Então você vai encontrar seus terrenos. Então eu acho que 39 é uma quantidade um pouco alta. Por isso eu resolvi tirar 2 terrenos das 10 cartas que a gente vai tirar. Mas a gente vai ver já já. E 15 cartas que entram virado, né? E fora isso, a gente veio com um pacote bem legal de terrenos que veio em cada um dos 5 decks. Então isso é um ponto positivo para o Wizards. Não é uma melhoria muito grande, porque ano passado a gente já teve em um dos decks desse pacote, mas os demais decks não vieram, né? Mas esse ano pelo menos veio nos 5 decks. E eu acho que eles têm que manter esse pacote e ainda melhorar as demais. A gente veio com uma Tangoland, uma Painland, uma Myriad Landscape, um Command Tower, um Exotic Orcade, uma Filter das antigas e uma Land rara, pelo menos, em cada deck. Esse pacote está muito legal, parabéns para o Wizards, um padrão de todos os 5 decks desse ano. Mas ainda dá para melhorar mais, ainda dá para botar mais tango, dá para criar as outras tangos que ainda não existem, né? Colocar as lentes de Battle Bond, por exemplo. Colocar mais filter, as filters que não existem também, antigas. Mas é isso aí, aos pouquinhos eles estão melhorando a base de mana. Estou percebendo que cada ano que passa é uma melhoria pequena, mas está acontecendo. Então vamos ao que realmente importa, né? Vamos direto para as cartas que a gente vai tirar e colocar. A primeira delas que eu tirei foi Guarnição Boros. Como eu disse, tem muito terreno, muito que entra virado. Por isso eu resolvi tirar Balsland. Eu não gosto de Balsland. Eu tirei mais um terreno, como eu disse, mas eu não tirei outro Balsland. E não por causa do terreno em si. Eu só gosto de Balsland em decks muito específicos. Mas no geral acho ela uma carta péssima. Mas eu deixei a outra Balsland, as outras duas, porque eu estava com medo de atrapalhar as cores, tá? E zicar não em quantidade de terrenos, mas em termos de cores. Por isso eu tirei apenas uma Balsland, que é um terreno que eu acho ruim. E no lugar dela eu coloquei Aliança Impensável. Eu acho essa carta muito boa. Primeiro porque tem um custo bem barato, então é ali na média das cartas de ciclar. Então muito legal, você vai ter mana para baixar. E segundo que tem a ver totalmente com o deck. Você vai comprar 2 cartas, principalmente com muitas cartas ciclar, vai colocar a ficha do seu comandante e além disso ainda bota uma ficha de fada com voar. Então muito boa. A segunda habilidade dela é um pouco, você vai usar um pouco menos, né? Porque é bem carinha. Mas o efeito principal dessa carta é muito bom. É mais uma forma de Wincon. Eu senti um pouquinho de falta de Wincon nesse deck. Estava muito focado no comandante, tá? Mas agora eu acho que ficou mais legal. Bom, a segunda carta que eu tirei foi Deserto da Fervorosa. Como eu disse, eu tirei mais um terreno virado. E eu resolvi tirar um terreno de ciclar porque já tem outros 10 terrenos de ciclar. Eu acho que já é uma quantidade suficiente. Eu acho que a gente precisava tirar uma carta, um terreno que só gera uma cor mesmo. Porque além de todos os terrenos
de ciclar, que basicamente só gera uma cor, exceto um que procura a cor que você quer e o outro que gera duas, né? Mas dos 10 que ficaram, 8 só geram uma cor, então é muito, fora os terrenos básicos, então eu acho que é melhor tirar um terreno que cicla, você não vai perder tanto, já tem muito terreno de ciclar, e vermelho é a cor que menos usa no deck, então essa foi a outra carta que eu tirei. E eu coloquei o Bucaneiro do Chifre Reluzente. Eu acho essa carta bem boa nesse deck, porque ciclar, além de comprar, você está descartando. Então é outra forma de win con. Toda vez que você descartar, você vai dar um de dano no oponente. Então eu acho essa carta bem interessante para esse deck. Pode ser que seja substituível aí por outra, mas eu realmente queria testar essa carta nesse deck. No ano passado veio o deck de Anya, que tem a ver com Madness, que é descarte. E essa carta é bem boa no deck da Anya, tá? Ela dá muito dano. Por isso eu acho que também nesse deck se encaixa bem. Seguindo aqui, a terceira carta que eu tirei foi Cair sobre os Pecadores. Eu acho essa carta boa. A habilidade de Delírio até vai bater em algumas horas, porque você tem Ciclar, então você vai jogar aquele tipo de carta que ainda não tem no cemitério. Só que ao mesmo tempo você tem poucas cartas de instantânea e feitiço. Assim, não poucas contando as duas, mas individualmente você até tem poucas de cada uma. Então você geralmente vai ter criatura, terreno, talvez, no cemitério, e feitiço, instantânea, encantamento talvez, tem um outro encantamento com ciclar. Mas no geral, essa carta não me agrada tanto, porque não tem muito a ver com o deck, tá? O nosso deck gera muitas fichas, então a gente vai ser bem prejudicado. E nem sempre vai ativar o delírio, tá? Uma carta bem interessante que podia se botar era aquela Diamond Cat, que destrói todas com poder 3 ou maior, já que nossas fichas são poder 2 ou 1. Então é bem interessante, na verdade, colocar. Só que a segunda parte também não volta tanta carta do cemitério para mão, porque ele volta todas com poder 2 ou menor para mão. E a gente não tem tantas assim. Tem muitas criaturas com poder alto, mas com ciclar, para caso você não use, você descarte e compra uma carta, né? Então a segunda parte dessa carta não é tão efetiva. Por isso eu preferi colocar justamente Starstorm. Starstorm é muito boa, eu não entendi porque não veio no deck. Primeiro porque ela é um instante. Segundo que ela tem ciclar. Então, em algumas situações você pode dar apenas 1 de dano para não matar suas criaturas, suas fichas. E ela tem a questão de ciclar. Então, se você tem, sei lá, 2 cartas de destrói em área, você cicla. O deck veio com uma quantidade boa, que foram 4. Por isso eu gosto muito dessa carta. Eu não entendi porque não veio. Ela veio no deck de instantânea. Eu entendi por quê, porque tem a ver, é instantânea. Mas eu acho que ela tinha mais a ver ainda com o deck de ciclar. O deck de instantânea ele copia mágicas instantâneas e não faz muito sentido copiar uma dessa. Até faz para você pagar mais barato e ter o dobro de dano, só que ao mesmo tempo você mataria seu comandante também. Enfim, eu não quero comentar muito sobre isso, porque isso é do outro deck. Mas no geral essa carta encaixa perfeitamente nesse deck de ciclar. A quarta carta que eu tirei foi Trilobita Crítica. Muita gente vai me criticar, eu acho, porque essa carta é boa, eu sei que ela é boa, eu vejo que ela é boa. O problema dela é que, primeiro, o deck não tem a ver com marcadores mais um mais um. Segundo, eu vou ter que pagar muito caro para compensar ela, porque se eu pagar 2, não vai compensar, já que ele vai entrar só com um marcador, e eu vou tirar um marcador para gerar mana para minhas cartas de ciclar. Então ele já vai morrer. E se eu esperar, eu vou ter que esperar um turno, já que ele não tem ímpeto para poder virar e colocar marcador nele. Então não é uma carta que me agrada tanto nesse deck do jeito que ele está especificamente. É uma carta boa para esse tipo de deck, de ciclar, mas do jeito que ele está especificamente, eu não acho ele tão bom. Eu colocaria em outro deck, ou adequaria melhor o resto do deck, ficar muito mais otimizado. Num deck mais competitivo, eu acho que o Trilobita se encaixa melhor. Principalmente em deck que gera mana
infinita, para você colocar infinitos marcadores, ou deck que tem sinergia com marcadores, não sei, mas do jeito que tá ela não me agrada tanto. E aí eu coloquei Angel Song. Essa carta é muito boa porque, primeiro, você vai ter várias fichas pequenas. Às vezes você não vai querer bloquear uma criatura de um oponente para não perder suas criaturas. E às vezes você vai simplesmente atacar com tudo em alguém. Então sua mesa vai ficar aberta, você vai ficar aberto e você pode tomar uma porrada bem grande de alguém aí. Então eu gosto muito dessa carta por isso. Ela é perfeita para Commander porque é um Fog e além disso tem Ciclar. Então eu gosto muito dessa carta. Não entendi também porque não veio. Mas também se viessem todas que tem Ciclar, né, não daria, né? Então tudo bem, é uma melhoria boa e barata, fica bom até pra gente mudar depois. A quinta carta que eu tirei foi Formiga Ajeitadora, uma carta nova, mas que não tem nada a ver. Ele coloca marcador, faz gold, mas é basicamente isso, não tem nada a ver com o resto do deck. É uma carta só que eles colocam para novas possibilidades para mais jogadores, mas que no deck não se encaixa bem. Eles simplesmente tinham que colocar em algum dos decks. E aí, nas nossas melhorias, a gente tira. E aí eu coloquei Forsake the Worldly. Essa carta é muito boa, instantânea, exila artefato encantamento. Como eu disse, o deck estava com um pouquinho de deficiência nessa parte. E aí eu coloquei um que exila, então é muito efetivo, é instantâneo e cicla. Perfeito. A próxima carta que eu tirei, Quimiomante Volátil. Eu não sou muito fã dessa carta nesse deck. A parte de comprar é boa e combinada com a outra faz sentido, ela é cinética, só que você tem que esperar 2 turnos para você fazer isso. E se você simplesmente só fizer o segundo, você vai perder carta. Afinal, o ciclar você até descarta, mas você compra em contrapartida. Então, tudo bem, às vezes você vai ficar com a mão cheia e com Quimiomante você vai virar, não vai ter tanto problema porque você está com a mão cheia, descarta alguma coisa que não vai usar. Mas ele não tem ímpeto, tem que esperar um turno, tem um corpo muito fraco, o custo dele é um pouco alto. Eu não sou muito fã dessa carta, por isso eu resolvi tirar. E aí eu coloquei Perseguir a Glória. Essa carta é boa por 2 motivos. Primeiro, também tem ciclar, então você vai fazer ficha. E segundo, que nosso deck se propõe em segundo plano, como um subtema, a fazer fichas. Então se você tem, por exemplo, 10 fichas, você conseguiu fazer 10 fichas, ninguém tirou de campo, você estava ali quietinho, sem ameaçar ninguém, e aí de repente você tem 10 fichas, bate em alguém e usa essa mágica instantânea para dar mais 2, mais 0. Então isso é um finisher muito, muito bom. Por isso eu coloquei essa carta. Tem outra carta que é parecida com essa, só que branca, só que ela dá mais 1, mais 1. Então eu acho bem inferior. Ela tem flashback, mas eu prefiro do jeito que o nosso deck é construído, colocar uma carta que é mais efetiva. A outra você precisaria pagar 7 para usar ela no mesmo turno 2 vezes. E a ideia não é usar separado, né? É mais você de uma vez só bater um monte. Então eu gosto mais dessa carta. Acho que essa carta é bem forte. Pode ser que eu esteja sobreestimando essa cartazinha, mas eu acho que muita gente também subestima ela. Porque dá mais 2, mais 0. Se você tem muita criatura, é bem efetivo. E tem um ciclar também. Qualquer coisa você simplesmente joga fora para ganhar uma ficha. Então, muito boa, versátil. Essa é a coisa legal de ciclar. A próxima carta que eu tirei foi Caerne do Espírito. Eu sei que o nosso subtema é de fichas, mas ao mesmo tempo pagar 3 e pagar uma a mais só para ganhar uma ficha 1/1, eu não acho tão interessante. Eu já tinha botado aquela carta que gera ficha 1/1 voar sem pagar nada, então eu não acho essa carta tão boa. Tudo bem que é toda vez que descartar, então a outra eu só botaria uma ficha por turno, essa aí você pode botar 2, 3 por turno. Mas ainda assim você tem que pagar o branco, tem que pagar o custo do ciclar. Eu não sou tão fã dessa carta. Pode ser que ela até seja melhor do que eu esteja pensando na prática, mas por enquanto eu tiraria. E aí eu coloquei justamente Radiant's Judgment. Essa carta é muito boa e devia ter vindo.
justamente porque ela é muito antiga, é difícil de ser achada, mesmo quando você acha, algumas estão em condições muito ruins, mas é uma carta muito, muito boa nesse deck. É uma instantânea, 3 manas, tem cartas de 3 manas melhores, que destroem criaturas de forma mais eficiente, mas essa tem ciclar, que é o que a gente quer. E além disso é um removal a mais, como eu disse, o pacote de removals é um pouquinho deficitário. Por isso eu resolvi colocar essa carta aqui. A próxima carta que eu tirei foi Ímpeto Brilhante, que é o nosso ciclo de auras, e que eu tirei de todos os decks, tá? Eu não acho eles eficientes em nenhum desses decks. E eu coloquei Velas Despedaçadas. Essa carta é muito boa porque, além do ciclar, que já deixa versátil, ela faz 2 efeitos muito bons, que torna mais versátil ainda. Então a primeira destrói um artefato, que o nosso pacote de artefato e encantamento de remoção estava deficitário. E além disso causa 4 de dano a uma criatura com voar, que também era um pacote um pouquinho deficitário. Por isso eu achei essa carta muito boa e eu gostei demais dela. Por isso eu deixaria aí. A penúltima carta que eu tirei foi outra do ciclo, a branca dessa vez, e eu coloquei Tufão de Tubarões, uma carta nova de Icória. Essa carta é muito boa. É um encantamento, tem ciclar, vai te gerar fichas, então tudo a ver com deck. Eu gostei muito dessa carta, colocaria. A última carta que eu tirei, para fechar o nosso ciclo, o azul, e no lugar dela eu coloquei Escavação Sagrada. Depois de uma rodada você descartando várias cartas com ciclar no turno dos oponentes, é interessante você ter uma forma de voltar aquelas principais. Ou mesmo que você não descarte, mas que você use. É interessante você pagar 4 e voltar para sua mão 2 que tem ciclar. Então você pode descartar 2 e gerar uma ficha de dinossauro com comandante e voltar elas 2. Ou simplesmente 2 cartas úteis. Eu botei diversas úteis aqui nesse pacote de melhorias, como destruir artefato, destruir criatura com poder 4+, destrói em área. Então você pode fazer isso tudo, paga 4, você volta 2 e tem de novo a possibilidade de fazê-las mais uma vez, né? Então é isso aí, se vocês gostarem não deixe de dar seu like, me diga aí o que é que vocês acharam das sugestões, quais cartas vocês não botariam se fossem vocês, quais cartas vocês não tirariam se fossem vocês. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. E até o próximo quarto deck. Valeu!